sim, tamo na estica, né, treinador? Você gostou? Não, eu não gostei, eu amei demais essa Presente do camiseta aqui, Tashiro. ó. A equipe inteira já tá vestindo, Agora eu você não sabe, errei né? o nome dele, você sabe, né? Você sabe, né? Porque, ó, como que alguém confunde teu nome, Eu Tashiro? errei, Como hoje que eu alguém tava te chama de vendo. Tadashi? Como que alguém confunde Tashiro com Tadashi? Não tem Nossa, nada a ver. Nada a ver, sei lá, podia ser um negócio meio João e Ulisses, Da mas próxima não. vez eu vou escrever assim no presentinho do Pedro. Tipo, mano. Não, Presentinho do eu tenho que Pedro. vou ter que fazer um pedido de desculpas aqui, né? O Tashiro. Eu comecei, ô, Tadashi, tudo bem? Ele olhou pra minha cara e falou: não é Tadashi, é Tashiro. Desculpa, viu? Cadê Tashiro? Tá vendo? Agora foi Como você chama de brincadeira. Pedro? Pode chamar o Pedro aí. Não, Pedro mas o nome Angelim. do Elô eu nunca errei. O do Birim já também não. O Johnny, Mas você racelou o também, Gostoso. Já pensou, velho? Que tristeza. né? Sei lá, como que você Caramba. ia chamar Elô, velho? Não, cara. Mas tudo bem. Vamos começar hoje o nosso Blockchain Cast com. Salve, treinadores! Calma, que tem tanto. Eu tô cortando você porque eu tô muito feliz, Joãozinho. É verdade, né? O Então foi isso porque a gente vai falar de game. Não, e um cara que tem realmente autoridade pra falar de game. Exatamente. Não trouxemos qualquer um. Essa poltrona aí, Tadashi. Tá vendo? Foi Tá propósito, vendo? né? Claro, agora é provocação. É provocação. Tashiro, nessa poltrona sentou e vai sentar a galera do Blockchain Games, a galera que desenvolve games e todo mundo que é do mercado cripto. Então, você é um cara privilegiado que a gente confia muito pra estar aqui. Poxa, quanta honra. Depois de todas essas apresentações, exaltar tanto essa poltrona, então é uma honra estar aqui a convite de vocês, do Pedro, não, é João. Isso, Elô. isso. Mas ó, você viu que a gente gosta tanto de você que a gente vestiu a sua camisa, o seu jogo, Vestir. né? E Tem fala que mais um vestir. pouquinho pra gente desse jogo também, pra gente entender, porque ele é o seu jogo de maior sucesso, certo? Exatamente. O DNG a gente lançou ele para PC esse ano, em março, e na Steam. E basicamente a gente vou contar um pouco até da história dele, do desenvolvimento. Foi um jogo que a gente começou a produção no finalzinho de 2018, comecinho de 2019, quando a gente estava sempre sendo taxado de o estúdio que faz jogos em pixel art, plataforma. A gente falou, vamos tentar fazer alguma coisa nova, vamos mudar um pouco o nosso estilo. Acho que a gente já está com maturidade suficiente para buscarmos projetos mais ousados. A partir daí a gente começou a estudar alguns gêneros, o que a equipe gostava como um todo, e a gente se deu conta, assim, nossa, todo mundo aqui gosta de Dead Cells, estava muito em alta, Transistor, então a gente pegou grandes estúdios independentes que fazem um sucesso enorme lá fora, e a gente falou, vamos se inspirar nesses estúdios, em jogos que eles estão lançando, e tentar entender as tendências de mercado, o que vai sair para frente. A gente falou, nossa, a gente entendeu um padrão, jogos de roguelike estão crescendo, mas não só roguelike por roguelike, então a gente tem que trazer alguma coisa nova. Quando eu falo nova, inovar em alguma coisa de mecânica, misturar, sempre tentar trazer um elemento chave, aquele selling point. Pra quem tá assistindo, Tashiro, que não entende muito de games, explica o que é roguelike. Roguelike basicamente é um jogo que, uma vez que você... são 3 principais pontos, tá? O primeiro uma vez que você morrer, você volta pro seu ponto inicial. O roguelike é um gênero mais leve, então assim, você tem uma progressão leve, seja de habilidades, armas, enfim, você vai desbloqueando algumas habilidades e vai contando com ela para conseguir ter essa progressão, né? E o terceiro ponto é um jogo naturalmente difícil, então assim, é o jogo para quem gosta de um desafio, encarar, assim, olha, eu vou entrar aqui e vou ter um desafio alto. Legal. Então essas são as 3 principais características de um roguelike. Legal. Pode continuar falando Agora, aí disso. E aí a gente começou, falou, bom, o que será que a gente vai fazer? A gente encontrei num evento aqui chamado Big Festival, há um tempo atrás, um desenvolvedor chamado Sebastian, ele que fez o Dead Cells. Legal. E eu até conversei assim com ele, estava meio abandonado lá, que o pessoal, tava todo mundo indo atrás dos grandes players, como Xbox, Sony. Eu falei, nossa, eu conheço esse cara, ele é o Sebastian, eu tava vendo um podcast dele, escutando um pouco mais sobre ele. Ele tava lá, eu falei, eu te conheço, você é o Sebastian que fez o Dead Cells? Sou eu mesmo, sou game designer, criei o estúdio da Motion Twin. Eu falei, o que você vai fazer mais tarde? Ele falou, não tenho nada pra fazer, não conheço ninguém no Brasil. Eu falei, cara, vamos sentar, bater um papo, e você me explica um pouco mais até como que você fez pra desenvolver o jogo, as ideias, o feeling, e mostrei o DNG ensinar
na parte de prototipagem ainda. Ele falou, cara, esse jogo tá animal. Tá, o mesmo feeling que eu fiz, que eu queria passar pro Dead Cells, só que com uma câmera isométrica. E aí ele falou, pô, então quer dizer que a gente tá indo pra um caminho muito bom, sendo bem assertivo nesse sentido. E aí a gente chamou ele para jantar, conversou com a equipe inteira, ele deu vários conselhos desses para os programadores, game designers, artistas, enfim. A gente conseguiu sugar muito de um cara que tem uma experiência absurda no mercado, agregou muito para o nosso time, e a partir daí a gente conseguiu acelerar muito o nosso desenvolvimento. Feito isso, a gente começou a ir para um outro estágio, que é a parte de finalização. Quando a gente começou a liberar algumas keys para influenciadores e tudo mais, a gente fez a primeira dublagem em inglês. E aí o que aconteceu? A comunidade brasileira começou a vir, poxa, o Dan Jason é um jogo brasileiro, por que não tem dublagem em português? Comecei a conversar com alguns influenciadores, eles falaram, olha, eu topo ajudar, eu topo dublar. Eu falei, cara, a gente não tem recurso, a gente não tem como pagar vocês. Um jogo independente, assim, a gente faz dentro do nosso bolso. E aí, eles olharam pra gente e falaram, não, eu topo. Eu falei, beleza. Chamei o Vini Matos, que foi o nossa peça-chave para isso, e ele falou assim, Shiro, me dá um tempo aí, eu vou juntar uma galera, alguns você já conhece, a gente começou a costurar, e no final ele juntou vários influenciadores para dublarem o jogo e emprestarem as vozes para dar vida a todos os nossos personagens. Então a gente tem que agradecer todo mundo que participou dessa produção, e foi uma produção que envolveu desde criadores de conteúdo, a comunidade e o estúdio para construir, eu falo que foi um jogo, o maior título da Mad Mimic até o momento. Não, eu gosto muito. Aliás, semana passada a gente tava assistindo a gameplay aqui, gente. E um negócio que a gente achou muito da hora é que o jogo começa da perspectiva do vilão, que por acaso é esse carinha aqui da barriga do João. Lelê. E puta, eu acho muito legal, porque a gente sempre começa da perspectiva do herói, né? Isso vocês pensaram na hora que vocês estavam costurando essa narrativa? Tipo, vamos começar de uma outra perspectiva? Exatamente, assim, é sempre a gente quis passar a história da pessoa injustiçada, que no caso é o Lelê ali do ponto de vista dele, e você joga com o protagonista pra falar, bom, não é bem assim, deixa eu desmistificar isso. Não, e é muito engraçado, eu acho muito engraçado esse comecinho. Aliás, podemos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, Carolzinha, claro. Coloca aqui, ó, o começo do vídeo que a gente tá falando, que a gente deu muita risada aí semana passada. Porque, putz, nossa, como eu gostei, tá? Você não tem noção, eu dei muita risada, eu acho muito engraçado. Eu achei muito engraçado o começo, muito engraçado. Poxa, assim, que tipo, ele falando assim, tipo, por exemplo, Joãozinho, você me fudeu. E aí você fala assim, Elô, ela lá, daquele jeito, e eu aqui, o pó, é muito engraçado, Joãozinho, é muito engraçado. Que legal. Não, eu até acho que eu arrisco falar que uma coisa, que agora você falou que gosta dessa parte de o Joãozinho te fudeu, essas coisas, a gente pensou assim, cara, vamos criar um modo chamado Twitch Mode, que basicamente é uma integração com o jogo junto com o Twitch, que a gente fez isso quando a gente começou essa relação com os influenciadores. Que massa! Que nada mais é do que a comunidade interagir diretamente com os influenciadores durante uma sessão de gameplay. Então, vamos supor, a Elô tá jogando, ela tem a audiência dela, e dentro da plataforma do Twitch você tem vários comandos, uma vez que você acessa o seu Twitch Mode. E alguém pode te ajudar, pode te ferrar, pode tentar te atrapalhar, pode summonar vários inimigos, pode cancelar suas habilidades, pode te dar uma poção de cura, pode te dar uma poção de envenenamento. Enfim, basicamente, a gente tem duas perspectivas. Tem uma que a audiência 1 vai ser escolhido para ser o Lelê, no modo God Mode, então ele pode fazer várias coisas. E o outro é a comunidade te ajudando, definindo caminhos, te ajudando com cura, liberando poções ou para te ajudar ou para te prejudicar. Então, liberando cartas que você pode pedir, falar assim, galera, eu preciso de tal carta, me ajudem, por favor. Que massa! E aí tem a galera que gosta de trollar, vai te dar uma carta nada a ver, e tem a galera que vai realmente te ajudar. E você vê como que é o comportamento da audiência junto com o influenciador. É muito legal isso. Você seria o quê, Joãozinho? A galera que trola ou a galera que ajuda? Acho que é a que trola. Você tem cara, Joãozinho? Eu sou o cara sarrista, né? Você tem cara, Joãozinho, que aí, ó, ele ia estar ali na sala fechada, você ia summonar um monte de inimigo. Tu tem cara. Certeza. E ainda ia atacar mais um raio em cima da cabeça da Elô, tenho certeza. Não, na verdade uns 2, né? Um só é muito pouco. Agora, Tashiro, uma coisa que eu queria saber é modelo de negócio de jogos. Por quê? Como que ganha dinheiro
eu sei que é muito custoso, é muito caro você fazer um jogo, e essa é a parte mais difícil, porque às vezes tem que ter um investidor, ou você vai com recursos próprios. A pergunta que eu tenho para te fazer é, qual o tamanho do risco que você corre quando você lança um jogo, e quem corre esse risco? É você, o seu estúdio, a Mad Mimics, ou de repente é um investidor? Como é que funciona, né? A criação, por exemplo, vamos falar do Dandy, que é um jogo que deu certo, que aconteceu, e como que você rentabiliza? Porque, por exemplo, eu entro na Steam e baixo o seu jogo de graça. Quem dera, não, você tem que pagar. Você tem que pagar. Tem que pagar. E aí o seu lucro vem daí. Vem daí, exatamente. Entendi. Porque eu ganhei uma promoçãozinha lá, eu baixei o Counter-Strike, por exemplo, de graça. Né? E ele ganha dinheiro como? Porque eu tô jogando lá. E é isso que eu queria que você me explicasse aqui pra galera do Blockchain Cast, só pra gente poder entender como que funciona o modelo de negócio de um jogo. Tá, então vamos falar primeiro em modelos de negócio, depois eu entro na parte do Dandy especificamente, tá? Perfeito. Então a gente tem desde modelos mobiles, que assim você tem purchase, você tem a parte de promoções, propagandas, que são os dois principais formas de monetização dentro do mercado mobile, né? Tem mais uma parte de anúncios, enfim, mas essas são os dois principais pilares de monetização dentro do mercado mobile, que é compras e advertising, propagandas. Depois a gente vai para a parte de jogos para PC, que você tem, que nem você falou, Counter-Strike, você tem Dota, LoL, que são outros jogos que tem muita gente, os próprios MMOs. Você tem modelos de assinaturas, que funciona para o World of Warcraft. Além disso, você tem compras de skins, que basicamente você ganha o jogo de graça, você baixa o jogo de graça, você baixa, você começa a pegar gosto, você fala assim, nossa, eu queria ter essa skin, parece mais bonita, tem mais a minha cara, parece aqueles baús, e você vai, faz uma compra, pessoas gastam muito dinheiro com isso, você não tem ideia. A Carinha da Elo já denunciou que ela é uma compradora... Eu vou te começar como que começou a parceria minha da Elo com a Space. Aqui, né? A gente se conhece já há um bom tempo, né? E eu tava lá jogando Counter-Strike. A Elo tava falando comigo, eu coloquei o meu fone, eu entro no meu mundo ali e começo. Aí daqui a pouco eu falo, essa arma já não dá mais, eu tô morrendo toda hora. Aí a Elo falou assim, play to earn. O que você tá falando, Elo? Jota, aí você coloca dinheiro. E o play to earn te dá dinheiro pra você jogar. Tá falando besteira, deixa eu continuar aqui com meus tá. E aí depois no outro dia a mesma coisa. Play to earn. E eu comprando arma, comprando tudo que eu podia pra ficar, cara, competitivo. Porque uma coisa é o seguinte, eu te dou o jogo gratuito, mas eu não tô competitivo dentro do jogo. Por quê? Porque ele vai me dar um jogador fraco, uma arma fraca, eu vou morrer mais fácil, eu não tenho um colete. Né? E aí a Elo começou a implementar na minha cabeça, com doses homeopáticas, o seguinte, play to earn inverte a situação. Você gasta para entrar, né? Porque é um investimento, e depois você começa a rentabilizar em cima do seu investimento. Eu acho que a porrada no teu peito foi quando eu falei que eu ia ganhar 8 mil reais naquele mês, né? Foi. Eu acho que foi a porrada. Porque, Tashiro, você imagina o seguinte, a galera dos games está acostumada a gastar dinheiro. Sim. Não é? Aposto que você já comprou muita coisa dentro dos games, ou para experimentar, para ver a concorrência e tudo mais, e você tem cara de também gosta de jogar videogame, né? Eu jogo bastante. Então... Mas eu sou um pouco controlador, o pessoal me chama de... Eu sou a pessoa mais mão de vaca dentro do estúdio. Sabe aquela pessoa que segura? Tanto é que entre eu e meu sócio, do cartão de crédito fica comigo. Eu não sei, aqui os dois são muito mão aberta, né, Ju? Eu e o Elo aqui é o problema assim, precisa comprar não sei o que lá, toma, vai lá. A gente quer resolver, entendeu? E aí a pergunta que eu tenho pra te fazer é como que você... Como montar nessas caixinhas de negócio e conseguir fazer um projeto dar certo? Então, agora eu vou falar um pouquinho agora sobre até o Dandy Ace. Legal. Que foi isso, né? A gente começou com um dinheiro que a gente ganhou nos outros títulos, a gente tinha um pezinho de meia e a gente falou, cara, vamos investir. A partir daí a gente falou, bom, a gente tem que... Foi investimento próprio. Investimento próprio, do próprio bolso, risco total. Você abriria esses valores? Eu te falo em tempo. Ótimo. Mais ou menos isso. A gente tinha 3 anos de vida, basicamente. O jogo ia custar 2 anos. Caramba, então era uma aposta alta. Uma aposta alta. E assim, se desse errado, eu ia fazer um outro jogo pequeno, como foi o No Heroes Here, que foi um jogo, assim, de 1 ano de produção, deu uma rentabilidade bem legal, então se pagou e deu um belo de um lucro.
E aí a gente levantou fundos a partir daí para fazer um projeto maior, que foi o Dandy Ace. O Dandy Ace, a gente, quando estava no 24º mês, a gente entrou em contato com uma publisher, na verdade foi o contrário, eles entraram em contato com a gente, a partir de uma campanha de Kickstarter que eles acharam a gente. E falaram, olha, a gente tem interesse em começar uma parceria com vocês. Essa publisher é a News, e eles estavam fazendo todo o marketing China, Coreia, Japão, começaram a fazer divulgação dentro da América do Norte, Europa. Nossa. E eu perguntei assim, e Brasil? Eles falaram, Brasil, América Latina, a gente não tem tanto interesse porque é um público que não é tão consumidor de jogos. E aí eu falei, bom, como a gente está bem conectado com influenciadores, tudo, criadores de conteúdo, e a gente tem um bom relacionamento com até a mídia local, a gente falou, não, a gente vai mostrar que aqui tem um mercado bem latente, interessante, e foi isso. Eles entraram com a gente numa parceria que eles iam fazer toda a divulgação e marketing nesses territórios, deram um mínimo garantido, que eles garantiriam que isso que venderia, então eles já deram um upfront. Isso já mitigou bastante e eu recuperei basicamente esses meus 2 anos que eu investi. E depois, o que aconteceu? A gente lançou o jogo. Na primeira semana, a gente basicamente recuperou todo o investimento que a gente fez ao longo desses 2 anos. E recuperou como? Com vendas Com dentro vendas direto da Steam. Para baixar. Então as pessoas Exato. foram lá e pagaram, um exemplo, $1 e baixou, e aí você conseguiu recuperar em 2 semanas. Uma semana. Uma semana. Na verdade, foi alguns dias, mas assim, vamos deixar uma Mas semana. espera lá. É uma semana mais 2 anos de trabalho. Mais 2 anos de trabalho, exatamente. Então não foi uma semana, né? Tipo, estamos falando aí de 2 anos e uma semana. 2 anos de investimento, lançado, a gente recupera depois. E na próxima semana, você dobrou seu capital? Quero Olha, já... bem que eu queria, não, continua ainda bem alto os ganhos, mas não, aí é aquilo, você começa a primeira semana com um belo de um pico, uma montanha, e vai caindo aos poucos, né? Normal. Sim, normal. Mas ainda continua um ganho interessante. E aí a gente conseguiu parcerias com o Game Pass, que ele te paga um valor para colocar o jogo, e as pessoas que têm assinatura Game Pass podem baixar. Legal. A gente colocou no Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 agora. Então quem tem esses consoles podem ter acesso ao jogo e jogar e se divertirem um pouco. A gente está vendo algumas plataformas em outras regiões, também para começar agora popularizar o jogo sem ser nas principais plataformas. Então assim, você tem plataformas na China que são muito específicas, Coreia, Japão, então assim, plataformas chaves que o público ocidental não conhece e não tem acesso, a gente está começando a colocar o jogo lá agora. Então, essa é uma forma de monetização. Então, assim, eu te falo que o Dandy Ace deu... foi um investimento de 2 anos, mas a gente ganhou basicamente mais 3 anos e meio, 4 De vida. Então, assim, a gente basicamente dobrou o investimento, o custo. Tem uma curiosidade que eu acho interessante que você contou pra gente, você tava falando agora, queria puxar ela pra você explicar um pouco pro pessoal. Porque Claro. aqui no Brasil só tem 2 estúdios que podem ter o kit do Play 5 pra desenvolver, né? Na verdade, assim, não são só 2 estúdios, mas assim, você tem que passar por uma série de requisitos. A própria Sony, ela escolhe quem são as pessoas que têm acesso aos dev kits, e uma vez que você foi aceito como desenvolvedor, ou você vai lá, busca o seu kit, ou você tem que trazer de algum jeito, né? Mas o que é esse kit? Esse kit, basicamente, o que é um dev kit? O dev kit é um equipamento, um hardware, assim como uma câmera, você faz para gravar, depois você coloca no computador, e ali você tem o seu Mac que você faz a edição, né? Uhum. Então, o que acontece? A gente criou o jogo dentro do meu PC, só que eu quero rodar ele num Play 4 ou no Play 5, Sim. eu tenho que ter um kit de desenvolvimento de um Play 4 ou de um Play 5. Então seria como se fosse um software, É um hardware, um hardware. exatamente. E que aí eu tenho legal. tanto o dev kit do Play 4, 5, Switch, Xbox, e a gente, por conta disso a gente consegue lançar nessas plataformas. É como se fosse então uma autorização que a Sony, né, da PlayStation te dá para você poder trabalhar com um sistema que eles basicamente aceitam. Exatamente. E é ele que te credencia para você poder entrar dentro do... Exatamente. Isso custa dinheiro, isso custa tecnologia. O que custa para uma pessoa entrar? Porque assim, vamos supor que eu e a Elo estamos com a Space e falo, tem uma ideia de um jogo. Uhum. Aí fala, quero colocar no PlayStation, porque todo mundo quer colocar no PlayStation, quer Sim. colocar nesses... Como que funciona isso? Olha, como que vai funcionar? Basicamente você vai ter que pegar, vai submeter um projeto, eles vão ver, olha, acho que isso aqui é legal, vocês entregam qual que é
o seu histórico de desenvolvimento. E uma vez que você tiver um histórico legal ou apresentar um projeto interessante, eles falam, tá, preenche esse formulário gigantesco, a gente vai, você vai falar com um account manager lá, um gerente de contas, e essa pessoa vai falar se o seu jogo está aprovado ou não. E aí depois você entra com um outro processo para tentar conseguir os kits. Então, assim, não é tão simples, é um pouco burocrático e demorado. Falando em burocrático e demorado, né? Aí entrando um pouco no nosso universo. Porque eu acho muito interessante que a gente tem muito... Quem não sabe, o Tashiro é super nosso amigo aqui, a gente gosta muito dele, tá sempre almoçando aqui com a gente e a gente tem altas conversas super legais. E assim, Tashiro, o processo de desenvolvimento do Blockchain Games, pelo que você me fala, né, é um processo que parece muito diferente do processo do desenvolvimento de um game na indústria tradicional. Porque o que a gente estava conversando, né, que você precisa submeter o projeto já inteiro dentro de alguma plataforma. E dentro do Blockchain Games, as pessoas gostam de ir vendo a evolução. Então, eu vou soltar pro João uma aventura e um personagem, depois eu vou soltar mais 3 personagens pro João, depois eu vou soltar mais uma aventura, eu solto mais um modo de jogo, e a comunidade vai acompanhando essa evolução. Você como um desenvolvedor, né, você como um estúdio de desenvolvimento que já está nesse mercado há muito tempo, como que você enxerga essa questão, tanto dessa indústria que está vindo, como essa questão de mudança de processo, talvez? Olha, eu vejo, assim, dentro das nossas discussões, tudo que a gente conversa, eu vejo que é uma mudança bem enriquecedora, porque, que nem o João falou, eu invisto quase 2 anos, um pouco mais às vezes, para conseguir ter um produto final, para colocar ele na praça, para começar a comercializar e rentabilizar de alguma forma. Com Blockchain Games, pelo que eu estou entendendo, assim, eu sou bem novo no mercado, bem leigo até, por sinal, você consegue ir faseando. Então, cada vez que você tem uma fase, você tem um protótipo, vai colocando conteúdos gradativamente, vai apresentando para a comunidade, e isso vai valorizando o seu projeto, isso vai fazendo com que a comunidade fique mais engajada. Dentro dos jogos, a própria Steam oferece um serviço chamado Early Access, que são, você lança um jogo quando está no estágio de alpha para beta, mas você já tem que ter um playable bem definido, você tem que ter uma sessão muito bem estabelecida. E pelo que a gente vem conversando, muitas vezes, se você só tiver um personagem, uma run bem simples, em fase de protótipo, isso já é suficiente para engajar a comunidade ir sentindo o que será o projeto. E isso que eu acho que é muito interessante e fantástico dentro desse mundo novo, né, que os games estão indo. Na verdade, é uma mentalidade de startup, né, Lu? Porque a startup, ela erra rápido e resolve rápido. Diferente do modelo que você faz, que você primeiro termina o projeto e às vezes ele está fora de moda quando você lança. Porque o que eu imagino é o seguinte, a dificuldade que talvez você tenha eu fiz um jogo maravilhoso e a hora que eu coloco ele no mercado, as pessoas talvez não gostem. Exato. E como que você faz, né? E uma outra pergunta também se você quisesse colocar o Dandy hoje dentro do mercado NFT Games, é possível fazer essa transição ou você teria que programar de novo e começar do zero de novo? Olha, eu vou te falar que eu não sei, porque é uma das conversas que eu fico pensando, fico tentando entender. Na verdade, é uma camada, vou explicar aqui, porque como Tashiro, aqui a gente já se integra, aí, né? Tá Quem sabe a gente sai com o Dendiense aqui já em NFT, parceria da... Vai saber, gente. Vai saber. Mas como o jogo tá pronto, a única coisa que vai fazer é integrar uma camada de blockchain. O que eu acredito que aconteceria, por exemplo, é que ele não seria de todas as plataformas numa camada blockchain. Mas, por exemplo, para PC, ele teria essa camada de blockchain. O jogo é multiplayer hoje ou não? Não, ele é single player. Sim, mas tem a camada da Twitch Mode. Tem a camada da Twitch Mode. Então, talvez pensar alguma coisa nessa camada da Twitch Mode, porque o jogo já está programado, né? O que você faz é integrar ele numa camada da blockchain. Aí escolhe a blockchain, talvez uma Solana da vida, né? E faz essa integração. Desenha a economia do game, então como que vai funcionar dentro da economia do game, tipo, a gente vai liberar alguma skin nova, essas moedas virtuais, porque até a gente fazer o claim, são moedas virtuais, não são tokens. Então, quando fazer o claim, ela vai funcionar para isso aqui da economia, então eu acho que o processo primeiro desenhar a economia do game, como que vai funcionar, integrou na camada blockchain e aí começa a fazer
disponibilização para a comunidade. Olha só, quando a gente junta com uma especialista de blockchain, Não, a gente tem um cara, cachorro aqui. Vamos já bater os contratos? O que a gente precisa para finalizar? Porque você sabe que essa Pra sair mesa aqui... pra sair daqui já com o Você já tem o DJs versão jogo. NFT. Nós temos a comunidade. Se a gente fizer esse cross... Não, e que jogo lindo, né, gente? Eu Caraca. vou falar aqui, ó, olhando pra vocês, de coração. Vocês não conhecem o Dandy Ace aqui? Dandy Se Ace você não conhece, aqui, ó, ó, tem que olhar porque o baixa. jogo tá muito, É muito lindo. legal. Tá muito lindo, muito legal. Imagina esse jogão aí. Eu imagino, tipo, quando uns caras que nem você, que é uns caras foda, começar a entrar no mundo de blockchain games. Todos esses jogos que eu tenho um certo pé atrás, que a gente conversa, né? Esses joguinhos Click Guys da vida, esses cripto qualquer coisa da vida, vou falar um aqui, ó. Vamos falar criptobarcos pra não falar que é criptocars, né? Mas vamos falar aqui, ó. Mas quando vocês entrarem, eu acho que vai mudar muito esse paradigma do que a gente tem em blockchain games hoje. Exatamente. É uma coisa que eu converso muito até com o pessoal lá na minha casa, converso com o pessoal do estúdio. A gente fala, cara, o que é um jogo de cripto? A gente olha os produtos, olha os games que tem. A gente fala, mas isso não é legal. As pessoas estão lá muito mais pela grana, para ganhar uma renda extra, monetizar de alguma forma. O Axel ainda é um jogo legal, é um jogo simples, mas é interessante, você tem toda uma estratégia, chega a ser engajante. Agora eu tava vendo o Titan Arena, parece ser um jogo muito promissor, que é um jogo que é muito inspirado em Brawl Stars, pelo que eu tava vendo. Então, assim, estão começando a aparecer grandes jogos. Eu vi uma notícia ontem, se eu não me engano, que a Ubi, se eu não me engano, está querendo lançar agora um jogo também muito interessante, que é um AAA no mercado de cripto. Então parece que está tendo um movimento bem brusco da indústria. Então, assim, uma vez que é uma Ubisoft da vida, outras grandes empresas começarem a entrar, o mercado vai mudar. E parece que tá tendo esse movimento, está começando a ter esse movimento. E é uma coisa que agora a gente está começando a ficar mais atento, começando a estudar. E a gente fala assim, por que uma pessoa jogaria um jogo? O jogo primeiro tem que ser divertido. Acho que assim, o principal patamar é diversão, depois a parte econômica. Se o jogo for divertido, por consequência, o pessoal vai ganhar dinheiro, vai jogar e a gente vai acabar aumentando a comunidade. Eu tenho uma tese, Tashiro, que como a gente está num mercado muito novo, né, tem umas pessoas que reclamam muito de X, né? Tipo, mas o X não é divertido de jogar e tal. Mas a gente tem que pensar, trazendo para a indústria tradicional. Não é porque a pessoa gosta de FPS que ela vai gostar de jogo de carta, que ela vai gostar de MOBA. O João, por exemplo, adora FPS. O João é o cara do Counter-Strike. Eu já adoro carta, então eu jogava Hearthstone antes. Tipo, gostar de RPG quando eu era criança, Pokémon. Então o X é um negócio que eu gosto, por exemplo. Mas não quer dizer FPS. Ainda que tivesse um FPS que desse grana, assim, eu não jogaria porque eu não gosto. Então acho que vai chegar num momento que a gente vai ter uma gama de jogos da Blockchain Games. E vão ser vários jogos, e jogos divertidos, e as pessoas vão jogar vários jogos, mas dentro do estilo que elas jogam. Não, exatamente, porque você tem públicos diferentes, o jogo é isso, você tem as pessoas que gostam de cartilhado, você tem poker, você tem buraco, você tem dominó, você tem vários jogos que são extremamente casuais, simples, você pode jogar com uma quantidade legal de pessoas, só pode se entrar lá numa mesa e falar, vamos jogar um dominó aqui? Vamos. O Joãozinho, por exemplo, se colocar um dominó na mão dele, ele vai pegar e jogar as peças na sua cara. Eu não vou saber. Ele vai roubar. Ele vai começar a tirar. Mas olha, a gente tem um botequeiro aqui, que eu não quero dizer quem é. Você não quer dizer, mas ele já é carta marcada aqui. Todo episódio a gente tá chamando ele. Berinjela é o rei do dominó. Gente, agora é a hora do Berinjela. Cola aqui, Berinjela. Momento, Berinjela. Berinjela, tu joga? Cara, videogame não. Mas você tem dois filhos. Você tem o gostoso, filho ali, o gostoso. O gostoso e você tem... O gostoso jogava um jogo que o nome até é meio sugestivo, mas não é isso. Payday. Payday. Dia do pagamento. E jogava um outro, qual que jogava? Rainbow Six. Aí, ó, já dá pra jogar com o João também, ó. Tira o jogo. E o Fábio joga o quê? Joga o seu dinheiro fora. E o pequenininho? Não, pequenininho, então aí é que tá, cara. O meu pequenininho tá me mostrando uma coisa, não tem nada a ver com o assunto, óbvio, mas, enfim, que a televisão aberta acabou e que pra eles só existem o stream. Saca? E ele joga os joguinhos dele lá, sei lá o que é o joguinho, mas eu vejo ele muito no YouTube. Ele gosta de Lucas Neto? Gostava do Lucas Neto, agora assisti um outro moleque lá, que eu não sei o nome.
Mas Lucas Neto vai ter E você presente é de Natal. botequeiro, né? Imagina. Não, veja bem. A gente tem o João, que esse gosta de um bolovo, um bilhar e um dominó. E o dominó, um danoninho. Um danoninho. Eu acredito que a pessoa, o cara que nunca foi ao bar, não tem uma barriguinha saliente, ele não tem uma história, né, pra Não contar. tem. E talvez não seja nenhuma pessoa de confiança, né? E a galera que vai no bar e toma morrito, berinjela? Então, Tem uma história de muito que a gente não vai... essa pessoa? A gente não vai... Hã? Não, e a pessoa que toma morrito? Você fala que é o quê? Você confia ou não confia? confio. Não confio. Se vocês querem saber a história do morrito, vai ter que assistir muitos episódios, porque a gente vai contar a história do morrito Cada uma hora. episódio é um pedaço. Um pedaço, e aí as pessoas fazem a junção e aí elas tiram o storytelling delas ali. Cara, morrito no Iberostar em Cancún. Tem que tomar cuidado. Bom Beijo demais, nas berinjela. Hora berinjela. Cuidado. Bom demais. Voltando aí, Voltando estamos aqui. falando do carteado. Basicamente, carteado, dominó. Tem pessoas que vão gostar. Eu vejo minha mãe, meu pai. Cara, eles falam, filho, como que eu entro nesse site pra jogar buraco, canastra, esses joguinhos? Eu falo, nossa, vocês querem jogar canastra? Já joga aqui. Não, mas você não tem tempo pra jogar comigo. Vou jogar aqui com o pessoal online. Então fica jogando aí. Você cria uma continha. Agora pensa essas pessoas jogando e podendo ganhar alguma coisa. Candy Crush da vida. Candy Crush da vida, entre outros jogos. Então você vê assim, pessoas que têm interesse por jogar carteado. É carteado ou cartilhado? Não sei, eu acho que é carteado, mas também Carolzinha, não sei. você vai ter que escrever aqui, ó. Procura no Google pra galera saber como se escreve certo. Aqui, ó. E aí você tem a pessoa que gosta de um jogo casual, que é um Candy Crush, você tem o jogo simples, você tem o pessoal que gosta de um jogo mais competitivo, que começa para uns MOBAs, para um FPS, um RTS, que são jogos de estratégia, jogos de tiro, jogos de team play. E nem você pega o João, você coloca ele, vamos jogar um CS, um Rainbow Six, qualquer coisa o cara vai amar. Agora você fala assim, João, joga um LOL da vida, joga um Dotinha da vida ali. Ah, cara, eu não gosto de ficar numa câmera terceira pessoa controlando um bonequinho pra soltar um monte de magia. 50 minutos, uma partida de Dota de 50 Não, minutos, o João Ele vai nunca. estar fora. Não vou mesmo. Nunca. E é por isso que eu acho que vão ter vários segmentos, né? Exatamente. Várias caixinhas onde eu me enquadro dentro de um jogo. E aí as pessoas vão começar a se divertir. Uhum. E aí o dinheiro ele vai acabar sendo, né, a remuneração, uma consequência para esse jogador, que não vai ser mais um jogador, e vai ser um profissional gamer. Ou um blockchain gamer, né, que seria uma nova profissão que já existe. Exatamente. Hoje já existe até o pro player, né? Que basicamente são jogadores profissionais que pegam jogos competitivos até para jogam profissionalmente, ganham um salário para isso, investem várias horas dentro do jogo para estarem ali no topo do ranking, né? Então isso que eu acho que é muito interessante. Na minha época eu queria ser pro player game, mas eu nasci numa época errada, então eu acabei virando desenvolvedor. Mas você vê que hoje em dia as pessoas falam, nossa, meu sonho é ser o quê? Cara, quero ser criador de conteúdo, quero ser gamer. Hoje o paradigma está mudando, então novas profissões estão aparecendo. Quem sabe daqui a pouco a gente não tem o blockchain gamer aparecendo por aí. Não, eu acredito muito. Pra mim é uma tese de futurismo isso da questão do blockchain gamer. Porque hoje, pra você ser gamer, você tá comparando uma pessoa um atleta de alta performance. Você nada, né? Você anda bike. É muito diferente você fazer a competição de você tá nadando no mar, que nem você tava esses dias, do que você nadar ali num treino, dentro de uma piscina, ainda que seja olímpica. É muito diferente. É muito diferente. Então eu acho que hoje, quando a gente olha para o gamer que tem hoje, profissional, é esse atleta de alta performance. Que se ele não tiver a mente, se ele não tiver o corpo, se ele não tiver a dedicação, foco e constância, ele não vai ser um bom atleta no que ele está fazendo. Então, dificilmente ele vai atingir altos rankings, vai atingir pontuações boas em campeonatos, levar troféus para casa. E eu acho que quando a blockchain game realmente entrar na vida das pessoas e a gente tiver essa profissão blockchain gamer, a gente vai ter uma pessoa que ela vai poder ser gamer, mas ela vai ser o gamer casual. Então, ela vai jogar 2 horas de X e 2 horas de outro jogo, né? Pensando no universo de jogos de carta que ela gosta. Então, 2 horas um pouco aqui, 2 horas um pouco aqui, 3 horas um que eu gosto um pouquinho mais. E assim a gente vai ter uma nova profissão. Exatamente. Você vai ter uma diversificação até de vários títulos sendo lançados e o mercado vai ficar muito mais saudável no sentido. Então, assim, vai fazer com que os estúdios pensem em mecânicas em jogos mais interessantes para o pessoal
e não simplesmente num único gênero. O que aconteceu? Eu vi que teve um movimento, quando saiu o Axie, todo mundo falou assim, vou fazer um Axie 2. Mas não, você tem que fazer outros jogos que sejam tão interessantes quanto um Axie, mas atraiam jogadores diferentes. E isso vai fazer com que a comunidade cresça. Exatamente. Quero jogar uma curiosidade aqui pra você saber. Sabe mais ou menos quantos jogos da blockchain existem hoje? Não faço ideia, Elo. Essa pergunta, quem sabe, é você. Faz um chute. Cara, não tenho ideia. Uns 300 jogos. Por volta de 1.400. 1.400 jogos? 1.400. Entre jogos que já estão prontos, entre jogos de projetos, 1.400 jogos, de acordo com o Dep Radar. Aí eu tenho uma pergunta. Aham. Quantos desses jogos realmente deram certo? Quantos você acha? Olha, eu conheço 2 e eu tô vendo mais uns 3 no radar. Agora, que realmente deram certo, não faço ideia. Cara, que Qual deu certo, qual o seu o consenso? Axie. que deu certo É o o Axie. Axie, por enquanto, O né? resto é tudo especulação. Ah, Porque- eu tô vendo o Tata tá com tá interessante. legal. O da Arena eu acho que vai virar muito, a gente só tá vendo como que ele vai funcionar em questão econômica, Aham. porque por que tá rolando tanto? Porque ele tem a questão de jogabilidade, 2, porque ele tem a questão de multiplayer, que o Axie não faz tão bem ainda, Aham. né? Então, pô, você tá ali jogando com a galera é outra coisa. E 3, tá muito rentável. Só que minha pergunta é, o jogo vai continuar com essa base tão forte de players quando talvez ele não for mais tão rentável? Porque, pra mim, essa é uma questão que fica muito forte, porque hoje quem tá em blockchain games é isso, não estou pensando na jogabilidade primeiro, estou pensando na questão monetária. Então, eu acho que o Tita vai virar muito, mas se a economia não conseguir se sustentar, a galera vai debandar. É o que eu penso. Jogos que a gente tá muito no radar é Ember Sword, Synergy of Sierra, que é um jogo de carta, quando lançar, provavelmente eu vou jogar muito, que é um jogo, eu até comprei uns packs na minha Ó, conta botei aqui Ela aí, ó. gosta, ela gosta. é Hearthstone Magic, adoro jogo de carta. Então, o Synergy of Sierra, os projetos da Gala, que a gente fala Aham, muito, né? sim. Townstar, Mirandos, acho Fortified, são jogos que eu acho que vai rolar. E eu vou falar de um jogo, só que pra falar desse jogo eu quero puxar aquele momento, João. Já? Já porque eu quero falar desse jogo. Mas será que o Tashiro tá pronto? Eu acho que Ih. o Tashiro tá pronto pra esse momento. Tashiro é um cara preparado aqui, ó. É, Você Tashiro, viu que a gente olha- mandou todas as perguntas, Tashiro ele é- matou todas bem. Não, e agora, Tashiro, você precisa estar preparado, porque é um quiz perigoso. Ixi. Isso é perigoso. Vamos chamar o nosso quadro. É Block ou é Chain? Esse quadro do Block ou é Chain, a gente vai jogar projetos, jogos, enfim, criptos. Vamos jogar pra você. Tá, E aí você fala se é Block ou se é Chain, se você iria. Então, se você não curte, tá. é o quadro do Tira Chapéu, né? Porque você tira o chapéu, né? Quem você tira o chapéu? Vamos mandar um beijo Vamos aí ver. pro Raulzinho. Vamos mandar um abraço, Raulzinho, Raul, toda a família. É isso aí. Porque você é querido deles lá. Ah, a gente tem uma amizade de muito tempo, né? Eu trabalhei no programa Raul Gil. Carol, bota aqui, ó. Bota na imagem Ah, ele aqui. Bota na imagem ele aqui. Vocês querem bagunça, né? A gente tinha que chamar o Raul pra vir aqui fazer um podcast com a gente, ia ser bem divertido. Ia Né? ser divertido. Raulzão. Vou começar então pelo projeto. Vou começar pela primeira coisa, porque chamei o Block ou Chain, porque já é. Todo episódio a gente fala desse jogo, né? Porque eu estou fazendo uma análise fundamentalista. Tá Tashiro. ótimo. Então, pra saber se a gente entra ou não entra, tá? Antes de eu falar do projeto, eu vou falar um outro projeto. E aí, pra ficar mais calmo, José, hoje eu mando as duas primeiras perguntas, você manda as duas Eu últimas. tô aqui só tá bom? de plateia. Mete Vamos lá. bala. Cyberpunk é Block ou é Chain? É Chain. Hoje em dia é Chain. Chain. Hoje em dia é Chain. E Mas quando pensou lançou? bastante, hein? Pensou. Então, por isso que eu pensei, hoje em dia é Chain. Quando lançou, conta pra galera que não tá entendendo essa transmissão de pensamento, É, não, porque ele os três ficou- conversamos mentalmente aqui, né? Então ninguém entendeu nada. Não, o que aconteceu muito com o Cyberpunk, tinha uma expectativa muito alta sobre o jogo. E o que aconteceu? A CD Projekt basicamente prometeu muita coisa, lançou o jogo, tinha um prazo e sempre estavam estendendo esse prazo, mas o jogo, na verdade, não estava finalizado, tinha vários problemas. E aí eles foram solucionando esses problemas ao longo do tempo. Só que o que acontece? Você lança o jogo, o pessoal pensa que vai pegar um jogo redondinho.
Você pega um jogo com problemas, algumas coisas não estão bem acabadas, e algumas promessas de DLCs. O que é uma DLC? É um conteúdo futuro que vai ser entregue. O pessoal fica um pouco até desanimado. Só que o que a CD Projekt fez? Foi melhorando o jogo, cara, cada vez mais, consertando as falhas que tinham. E hoje em dia tá um puta jogo, assim, eles realmente entregaram o que eles prometeram, mas foi depois de um belo período, assim, né? Então criou-se um puta de um hype, desculpa a palavra, mas, assim, teve gente que amou, teve gente que odiou na hora, mas basicamente eles reconquistaram a comunidade. Então, ó, gente, Cyberpunk pro Tashiro é Chain. Agora vamos lá, que eu já fiz a primeira pergunta. Você já sabe o que eu vou perguntar se é bloco ou Chain, né? Eu imagino. Porque você me perguntou esses dias, então eu vou te devolver a pergunta, Tashiro. Star Atlas é block ou é Chain? Cara, eu acho que é block. Por que é block, Tashiro? Eu vejo muito o cronograma. Uma vez que você começa a atrasar os primeiros cronogramas, eu já fico preocupado. Agora, é um projeto muito ambicioso. É o que o Joãozinho até falou. Provavelmente o público vai mudar daqui 5, 6 anos. É um projeto que a expectativa de ter uma entrega concreta para esse período. Então, eu não sei como que vai ter o mercado. O mercado de blockchain é um mercado muito ágil, muito novo. Está sendo acelerado cada vez mais. E eu não sei o que vai acontecer daqui 5 anos. O jogo hoje promete 1 milhão de coisas. É um jogo fantástico pela promessa. Mas, de novo, daqui 5 anos... eu não sei como que as coisas vão estar. É interessante você falar isso, porque quando a gente tava em Lisboa, todo episódio eu tô me falando de Lisboa, né, Joãozinho, aqui? Aliás, estamos com a Meirinha também de Lisboa, com a Havaianas, mandar um abraço aí Thomas para o Calil. Thomas Calil, um grande nosso abraço brother. aí, ó. Carinha da Alpagartas, mandar um abraço. Mas a gente tava em Lisboa, quando a gente tava em Lisboa foi quando teve o lançamento do Meta. E quando teve esse lançamento do Meta foi quando Mana explodiu pra cima. Mana é um projeto, né, o Decentraland, que eu acompanho desde 2017. Então foi um projeto que eu tinha entrado, mas já saí, né? Entrei, fiz um lucro, saí. E foi um projeto que, tipo, ainda está se fazendo, né? Ainda está se construindo isso. E eu penso muito nessa questão. Vai ter agora o minigame que eles falaram que vai lançar, né? Você acha que vão queimar essa largada ou você acha que vão entregar agora? Para as 2 próximas semanas aí. Olha, eu espero que eles entreguem. Eu também espero. A gente espera, né, Júlio? Eu espero que o Star Atlas... Espero que o Star Atlas dê uma boa pra gente poder aí jogar. Eu ia super curtir jogar Star Atlas. Pô, com certeza, não. Eu adoro toda a temática do Star Atlas. Pra mim, um dos meus jogos favoritos é StarCraft. Então, imagina quando eu vi aquela cena, nossa, que projeto animal. Aí, quando eu comecei a ler, eu falei, não sei quando isso vai ser entregue. Mas tudo bem, é um projeto que a temática eu adoro, tudo eu adoro, mas, de novo, a gente volta. Será que o projeto vai ser entregue? Tomara que seja entregue, gente. Então, para Star Atlas é bloco devido a tudo que a gente falou. Cada dia mais aí, Joãozinho, a gente tá fomentando nossa análise fundamentalista, né, Joãozinho? Com certeza, tô aprendendo bastante aqui. E o bom de você ter gente inteligente, gente que sabe fazer, é isso. A informação, ela vem primeiro, a gente já ajuda os nossos seguidores, a galera que curte ouvir um podcast, a entender esse mercado, né? Bom demais. Porque eu até então não achava que, por exemplo, o Tashiro conseguia ganhar dinheiro com patrocínio. E dependendo do jogo, é no patrocínio que tá o negócio. Né? Então precisa ter audiência, né? Precisa ter gente jogando para que você ganhe dinheiro. Exatamente, depende do gênero de jogo. Sim. Eu ainda não tô nesse gênero, mas quem sabe? Quem sabe a gente não vai sair com o projetinho daqui hoje, hein? Na verdade, antes de encerrar o nosso podcast, eu quero sugerir para vocês dois uma parceria, né? Nem que for uma consultoria, alguma coisa, porque eu tenho um grande sonho de ter um jogo ou de participar de um jogo, nem que seja, né, um pedacinho. Nem que seja a cobrinha, né, Joãozinho? A cobrinha ali tá do lá o nome lá, tipo, estagiário, João mas tá lá. Vou te falar que na minha época, não sei se na sua época também era assim, mas na minha época de faculdade, quando a gente queria fazer portfólio, aí a gente colocava os créditos, a gente falava assim, arte, eu colocava Elopassos, roteiro, Elopassos, storyboard, Elopassos. Na minha época de faculdade era assim.
Era assim também? Era assim. Você fez isso, Na João? verdade, eu usava. Os outros faziam e eu colocava o nome. Tipo, roteiro, João Angeli. Quem fez o roteiro? Você era o último que editava ali. Aí eu chegava na edição, né? Porque eu era quem finalizava, tipo. Aí você colocava um monte de cargo que não existia. Produção executiva. O Marcelão, que era o nosso diretor lá da faculdade, ele falava assim, pô, Angeli, você tá rendendo, hein? Eu falava assim, velho, ande comigo que eu te mostrarei o caminho. Mal sabia ele. Por isso que é o cara mais comercial que eu já vi Inclusive, na vida. vou mandar um beijo pro Elvis, pra Lígia, pra Denise, que eram quem fazia os trabalhos. Parabéns, obrigado, galera. Eles estão o quê? Hoje são diretores da Fox, CNN? Não, a Lígia acho que estava no SBT, ela tinha um programa lá. Um beijo, Lígia. A Denise tá na Fazenda. Um beijo, Denise. E o Elvis virou professor. Um beijo, Elvis. Uma galera do bem. O Elvis foi o único que se ferrou aí, tadinho. Nada, o Elvis é um cara muito inteligente, intelectual. Mas professor tá foda. Mas ele dá bastante aula, ganhou Dá? banho. Tá, ó, com bastante Elvis. dinheiro. Já dá pro Elvis investir aí em X, né? Dá, eu acho que todos eles tinham que investir em Não, X. você tem que, eu acho que o próximo bloco eu tinha, você tem que perguntar pro Tashiro. Você acha que eu bloco tenho... Não, change? mas eu vou ser Ou X? tranquilo. É. Você acha? Jogos NFT e X Infinity é block ou é chain? Acho que são duas diferentes. Eu acho. Então, são duas perguntas diferentes. Ah, você fez duas, eu fiz duas. Exatamente. Então, ó, X Infinity. Block? É chain, tá dando certo. É, chain, eu também acho que é chain. Se você falar que não era chain, a gente tem uma X-Lovers aqui que poderia dar problema. Também. Não, ela já ia arrancar a camiseta e falar assim, Queimar, botar fogo. Eu não quero mais saber de DJs quebra aqui. cenário, nossa senhora. Mas você também tem uns timinhos de X. Tem, não, eu tenho uma mini scholarship. Comparado com a Elo. Não, mini, né, que a Elo tá gigante, a gente tá pequenininho, mas estamos lá, ganhando umas SLP, agora deu uma queda no mercado e tem que ter coração. Blockchain Games, você é block ou é chain? É chain. É aquilo, o mercado tá mudando, eu acho que tem que ficar antenado e ver o que vai acontecer pros próximos anos. E quando a Mad Mimic vai lançar um jogo blockchain? Olha, boa pergunta, hein? Boa pergunta. A gente tá estudando, Fui no pescoço. A gente tem que ir devagar, entendeu? A gente vai fazendo uma pergunta, outra. Quando, Tashiro? Eu preciso de data. A gente tá Cronograma, estudando. roadmap. Entendeu? Não, o Tashiro é o cara do Nossa. roadmap. O seu sócio, na verdade, né, Tashiro? Você falou que ele faz toda a questão do gerenciamento de Ele projeto, gerencia né? a equipe. Que legal. Eu olho assim e falo, tá, deixa eu ver. Cara, você colocou muita gordura, vamos cortar toda essa gordura aqui. Entendemos, né, Joãozinho? E sabe uma das coisas que eu gostei que o Tashiro falou? Ele não fala de grana. Ele fala de tempo. Aliás, é a pergunta aí do Conexão Internacional, né? Chama Chegou a a pergunta hora. aí. Chama a pergunta do Conexão Internacional, Então que é vamos- exatamente isso. Vamos pra Europa pra saber qual é a pergunta que eles vão ter pro Tashiro. Fala Tashiro, eu sou Hilbert Lucas da comunidade Kryptonita e hoje eu tô aqui para te perguntar sobre a questão do tempo. O tempo é o ativo mais escasso que a gente tem na vida e ele é muito importante no processo de desenvolvimento de projetos e jogos, por exemplo. Então eu queria saber de você qual que é o peso que o tempo tem nesse processo. Tamo junto! Primeiro, obrigado, pessoal, pela conexão internacional. Bom, o ativo, tempo. Hoje em dia, para todo mundo, qual que é o seu ativo mais precioso? O tempo. Se a gente não consegue mensurar quanto que a gente vai gastar de horas trabalhadas de cada profissional, basicamente a gente está no escuro. A gente pode ter, nem que seja uma estimativa, vou gastar 2 dias, uma semana, você tem que sempre ter um balizador por isso. Então, pra gente isso daí é o item mais importante de todo o processo de produção. Seja desde a etapa de brainstorm, pré-produção, produção, pós-produção, até o lançamento. Porque tudo isso é timing. Uma vez que você perde o timing, o seu jogo fica passado, você perdeu janelas importantes e o seu jogo, infelizmente, não pode perder uma grande oportunidade. A gente vê isso muito até no mercado de NFT. Assim, eu via grandes oportunidades há um tempo atrás, agora estou vendo grandes players entrarem, então tá tendo uma janela, tá tendo um movimento muito interessante. A mesma coisa quando a gente fala em produtos autorais, em mercados tradicionais, você tem movimentos, tendências de mercado que estão acontecendo. Se essa janela passar, o pessoal vai para outra tendência, o que você fez, gastou 2, 3 anos, foi jogado no lixo.
E basicamente é isso. Então, assim, é muito importante você saber manejar o seu tempo para conseguir entregar um produto interessante, de alta qualidade e que seja engajante para a comunidade. Eu acho que principalmente esses os 3 pontos principais quando a gente fala de tempo, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso. E, novamente, muito obrigado. Bom demais. Joãozinho, agora falando com você, né? Pensando na estrutura de tempo. Como que você acha que o tempo aí, ele conversa com a questão do crescimento exponencial dentro de uma empresa, no mercado NFT, no mercado cripto, blockchain game? Elô, na verdade, um bilionário e um pobre têm o mesmo tempo durante o dia, são só 24 horas. O tempo do bilionário e o tempo do pobre não conseguem voltar. Então eu acho que o tempo é uma das poucas coisas no mundo que iguala os extremos. Tanto o pobre como o rico, o bonito, o feio, o magro e o gordo, tá todo mundo dentro de um dia que dura 24 horas. E eu acho que se você usar o seu tempo de uma maneira errada, lá na frente, isso vai se reverter de alguma maneira negativa. Então o que eu imagino é o seguinte, tudo que te toma tempo hoje está tirando tempo de vida útil da sua pessoa. O que isso quer dizer? Vamos falar de grana. Se você tomar uma decisão errada, que nem o Tashiro, ele demora 24 meses, demorou 24 meses para fazer um jogo. Dependendo da decisão que ele tomou e de tudo que ele perdeu tempo, isso pode arruinar o negócio dele, né? E o nosso negócio também está relacionado a tempo. Porque quanto tempo a gente está demorando para gravar esse podcast, por exemplo? Cada entrevista demora 1 hora, você tem um intervalo, tal, não sei o quê. Você imagina que você vai ficar aqui 1 semana, às vezes gravando, e o projeto já pode nascer desatual. Porque o que eu vou falar aqui agora, por exemplo, a gente está gravando esse episódio, talvez você esteja vendo esse episódio daqui 1 ano. Já é desatual. Aliás, e ninguém compra a revista de ontem. Todo mundo quer a revista de hoje. Aliás, é até engraçado o João falar isso, porque quem acompanha a nossa comunidade lá do X-Infinity BR, nossa comunidade Play to Earn lá no Instagram, sabe que a gente faz os drops do X-Infinity, né? E agora estamos fazendo aí drops de outros jogos também. A gente faz os drops de X-Infinity. A gente gravou um drops que ficou muito engraçado a edição, mas na época que a gente gravou o drops, o bridge do X eram 2 AXS. E aí virou um AXS. Aí a Carolzinha colocou, agora é 1. E agora é meio AXS, Joãozinho. Meio AXS. Diminuiu. Você sabe o que eu acho que vai acontecer agora, né? A galera vai voltar, a bridar muito. Vai voltar a bridar porque tava caro bridar, não dava. A galera vai voltar a bridar, mercadinho aí, vai. E uma das coisas que a gente não tem aqui é certeza de nada, né? Quando a gente fala, vamos fazer uma teoria fundamentalista, cara, tudo muda. Um dia o Bitcoin tá 50, no outro ele vai pra 69, aí no outro ele cai pra 40. Aí num dia vem a pandemia e dá crash no mercado cripto, que foi o que aconteceu ano passado, né? Não sei pra vocês, gente, mas ano passado eu achei que eu ia arregaçar no norte. Era o que eu achei que ia acontecer, Tashiro. Tava bem como eu era diretora criativa, tava bem no começo do ano, cliente a rodo fazendo, ia fazer minha primeira viagem internacional até então, ia pra Bali, ia fazer Vietnã, Bali. Tava linda ali, tava linda, achei que tipo tudo ia acontecer, veio a pandemia. E aí a gente viu tudo cair. Aí a gente viu quem eram os homens dos meninos. Aí a gente viu quem eram os ex-petis dos ex-adultos, né, Joãozinho? Na verdade, a gente só tá sentado nessa poltrona junto com o Tashiro por causa da pandemia. Porque a pandemia me fez também mudar o meu modelo de negócio. Apanhei na pandemia, gente, eu apanhei. Também. Aliás, é um agradecimento que eu quero. Hoje eu tô aqui, Tashiro, vou fazer um agradecimento especial ao Joãozinho. Quem vê, corre, né? Quem vê close não vê corre, né? Quem vê close não vê corre. Hoje a gente tá aqui. Dezembro do ano passado, dezembro de 2020, eu não tinha grana pra pagar o aluguel. Não tinha grana pra pagar o aluguel. Quem pagou meu aluguel foi o João, cara. Quem pagou o aluguel, eu falei, João, você tem qualquer trabalho pra eu fazer assim, trabalho mais desgraçado, qualquer media kit, qualquer criação. Não, tanto é que eu tava precisando limpar minha casa, eu dei 100 reais. Tipo, Elô, vai lá. E aí ela foi lá, lavou tudo. Aí o que eu fazia? Faz um... Ela limpava e eu sujava, tomava mais 100 reais. Brincadeira, deixa o saco. E aí o João descolou pra mim, 1.200. Mas na verdade a Elô, ela tem um talento nato
né? E eu só acho que ela estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. E não porque estava errado, ela era muito boa. Inclusive, quando ela monta umas artes aqui dentro da Space, eu falo, cara, é isso. Ela é muito boa. Mas hoje ela tá no lugar certo. E quando você tá no lugar errado, fazendo a coisa errada, é como se você tivesse um parafuso e uma porca, que fosse um pouquinho menor do que o parafuso. Não sei se vocês já tentaram colocar um parafuso e numa porca errada. Você vai sangrar, você vai se machucar. Esse parafuso vai espanar, a porca vai espanar. Agora, Tashiro, quando você pega uma porca e o parafuso certo, você vai fazer assim, ó, ele vai até rodar. o fim sem força. Quando você tá fazendo muita força para um projeto dar certo, Elô, para, relaxa, respira e entenda que às vezes você tá fazendo a coisa certa, mas no momento errado, né? E aquele momento, Elô, foi para nos unir e hoje a gente tá aqui sentado conversando com um dos grandes nomes do game nacional, Por um momento pensei que ele me chama de Tadashi. Tu chama de Tadashi de novo? Não. Achei que você ia chamar de Tadashi. Não, é porque eu acompanho o Tadashi. Tadashi, ele tem um... Quem é Tadashi? Tadashi, ele tem um programa, ele cara, como se fosse um monge. Exato. Ele tem um programa no Instagram, né? Igual você faz o Axie Morning, ele todas as manhãs ele passa uma palavra de meditação, uma palavra de conforto para as pessoas, né? E eu não sei porque eu chamei o Tashiro de Tadashi, mas se sinta elogiado pela espiritualidade. E é isso, acho que eu falei demais, sempre falo demais. Bom demais. Bom demais. Só fazer esse agradecimento. Porque assim, se não fosse X, se não fosse Blockchain Games, talvez a gente nem estaria sentado aqui com o Tashiro. Não, pô. pois é. É uma coisa muito louca, né? Eu acho. Inclusive, agradecer o Luiz, lá da Dux, Beijo, Luizão. que foi o intermediador que apresentou, né, o Tadashi num jantar. Qual que era a comida que vocês foram comer? Comida coreana. Coreana. Foi muito bom. Aliás, a gente precisa levar o Joãozinho lá, Pô, né? sei lá, hein? Vamos. Precisa levar E lá. a gente descobriu que a abraço. gente era vizinhos ainda. Vizinhos, Eu gente. tenho uma história boa da Coreia. Mas isso eu conto num próximo episódio. Quero mandar um abração aí pro Luiz, pro Lucas, pra Mari aí da Dux. Galera super querida, Gente galera boa. mora lá no nosso coração. Tamo junto demais aí. Estamos chegando mais pro fim do episódio, né, Então Joãozinho? vamos falar de modelo de negócio? Vamos. Vai ser o último, vai ser a o última último pauta. tema. Vai ser a última pauta porque eu fiquei sabendo que o Tashiro tá com fome. Sério? E que você que vai Eu pagar o almoço sempre tô com dele. fome. Eu vou pagar o almoço? E ele come bem. Nossa, vou pedir 2 Justo pratos. hoje que eu não vou poder ir Ele nesse come bem. almoço? Ele Ah, come- pode deixar o cartão, a gente aceita. Os caras não... Na veia. Manda lá, de modelo de negócio, Joãozinho. Tadashi, vamos supor... Tá vendo? Ah, não, você errei, cara. Nossa... Que erro. Eu vou começar a te mandar mensagem assim, Pedrinho. Mas esse foi um erro proposital. Eu gosto de causar discórdia. Será? É sério. Tashiro, agora falando sério, vamos lá. Se a gente fosse montar um jogo pra ganhar dinheiro, pra fazer, não digo nem pensar no X, mas pra fazer um jogo blockchain games, onde a gente conseguisse de repente trazer a competitividade, montar scholarships e fazer um ecossistema dentro desse jogo onde a gente criasse uma moeda, um token de governança. Qual que você acha que é o caminho, já que eu tô com 2 especialistas aqui? Uma no Axie Infinity e você na parte estrutural para criar esse jogo. Qual que seria o caminho que nós trilharíamos para fazer um jogo de sucesso? O que você acha que a gente poderia fazer, Tashiro? Olha, eu vou ser bem honesto com você que eu acho que, como você falou, tudo é uma incerteza. Uhum. Mas eu acredito que primeiro é identificar uma temática muito interessante que não esteja sendo o que está acontecendo hoje no mercado de cripto, de NFT, que hoje está todo mundo indo para a parte espacial. Pelo menos boa parte que eu vejo é tudo isso. Espaço, robôs, navezinhas, tem algumas coisas que envolvem... Hoje estão aparecendo algumas coisas de carros, algumas coisinhas diferentes, mas tentar fugir um pouco dessa temática macro de espaço, tentar fazer uma temática um pouco diferente. Pensar em um universo que possa ter tanto essa parte de competitividade, pensar um pouco de guildas, temáticas que envolvam tudo isso. Depois, pensar em mecânicas únicas para os personagens. Então a gente começa até a criar uma historinha de um personagem principal que tem uma trajetória e a partir daí você consegue envolver o pessoal para falar, olha, vamos fazer uma apresentação do jogo. Esse aqui, por exemplo, é o Dandy Ace. Ele é um mágico que quer sair do espelho amaldiçoado. Só que para sair do espelho amaldiçoado ele tem que passar por mais de 80 inimigos diferentes.
E como que a gente vai passar por isso, né? Então, assim, você tem toda essa aventura. Depois disso, você começa a ter performance por tempo do desempenho de cada um. Uma vez que a gente consegue criar pelo menos essa primeira parte do projeto, a gente vai para um segundo estágio, que é o que você falou. Vamos para uma parte de multiplayer. Como que a gente consegue fazer com que o Dandy Ace batalhe contra o Lele, contra os outros bosses do jogo, contra os outros inimigos e principalmente criar um balanceamento para que todo mundo esteja mais ou menos equiparável e consiga ter um team play próximo. Então, assim, você tem os coelhinhos que tem uma característica, você tem a Lady Hook que tem uma outra característica, você tem o Bully de Chá que tem uma outra característica, você tem, enfim, N personagens que estarão lá e pegar todas essas características únicas e falar assim, tá bom, agora vamos pensar em como cada um seria um personagem único, um playable. E aí começar a balancear isso. E a partir daí você começa a falar, tá, galerinha, vem cá, a gente fez o nosso primeiro teste, chama a comunidade, a Elo é especialista em comunidade, coloca o pessoal para jogar. Pessoal, isso aqui é uma versão que a gente tá pensando, o que vocês acham? Abre uma sessão de 2, 3 semanas, um mês, e deixa, vamos ver o que acontece, vamos ver se o pessoal curte, colhe feedback, entende, e a partir daí você vai refinando o seu projeto. Uma vez que você consegue refinar o seu projeto, você fala, legal, acho que eu cheguei num formato legal. Um escopinho pequeno, que nem startup, você, cara, vou fazer um projeto Lean. Começa pequeno e vamos expandindo a partir dali. Então, começa com 3, 6, depois a gente vai para 9 personagens e cada vez mais a gente vai inserindo mais conteúdo. E a partir do momento que a gente já tem um número interessante de personagens, a batalha está muito bem fechada, a parte de ranqueamento está muito bem fechado, aí você começa até a colocar no mercado. Na verdade, acho que a Elo até sabe um pouquinho melhor de como que é esse processo de, a partir de qual que é o momento para a gente colocar no mercado. E quanto tempo tudo isso que você falou demora? Olha, a gente pode pensar em uma estrutura de 8 meses até alguns anos, tudo depende da complexidade que a gente espera. Eu preciso desse jogo para daqui 3 meses. É possível? Não Olha, sei, porque todo mundo acha que vai falar, putz, mas daqui 1 ano isso pode já não existir. Tô dando um exemplo assim, Sim. possível criar um jogo? Olha, é possível a gente fasear o jogo para você ter uma primeira versão. Então, o que é essa primeira versão? Lembra que eu falei ali? A historinha do mágico para sair. Então, a gente começa assim, olha, a historinha do mágico para sair tem 5 fases diferentes. A gente apresenta a primeira fase daqui 3 meses. Vai ser uma fase com pouco acabamento, mas o pessoal já vai conseguir sentir o que é uma mecânica de movimentação, um combate, uma primeira sensação do que é o jogo. Em 3 meses a gente consegue fazer isso. E depois a gente começa a inteirar o projeto. Porque não adianta saber o seguinte, quanto custa um jogo desse? Vamos supor que vamos fazer esse jogo aí. Quanto que eu tenho que captar no mercado para conseguir colocar um jogo desse no... Porque você está falando de tempo, mas agora eu sou um investidor, eu vou buscar um investidor. Tashiro, quanto que eu preciso para realizar esse sonho? Quanto custa montar um X, por exemplo? Ou um embrionário para se virar um X? Olha, uma coisa é quando a gente fala de projetos embrionários, né? Então a gente pode pensar em orçamentos, vou falar tudo em dólar, tá? Que comecem com 500 mil a 1 milhão de dólares para começar um projeto embrionário, mas ele já tem uma equipe sólida para ir crescendo a partir dali. Agora, quando a gente fala num projeto inteiro, a gente pode subir para casa de 3, 4, 5 milhões de dólares. Então não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E é um investimento de risco. Você considera um investimento de risco? Olha, qualquer projeto é um investimento de risco. Desde que você saiba onde você está pisando e como mitigar os seus riscos, você consegue controlar. Eu falo que assim, risco sempre está ali. Hoje a gente está aqui gravando um podcast. Pode ser um risco para todo mundo que o prédio pegue fogo e desabe. Né? Então, todo mundo corre riscos. Né? Porque ele já vai da madeira, né? Eu achei que alguém tava batendo. Quem será, né? Mas assim, nós estamos aqui correndo um risco. Agora, como que a gente consegue mitigar os riscos? Então, qualquer projeto é isso. Você tem que ter uma equipe muito sólida, uma equipe que você confia, com bons profissionais, e garantir que todo mundo esteja no projeto até o final. Então, isso, na verdade, é um dos principais fatores, o recurso humano. Se não é para qualquer um, é pra Space, Joãozinho. Então acho que a gente tem que fazer isso. Cara, e você sabe o que eu mais gostei do que ele falou no final? Garantir que as pessoas permaneçam no projeto. Isso e essa é uma ideologia do que a gente prega aqui,
que é valorizar pessoas, né? E um exemplo disso é o Berinjela, que mano, a gente tá há 20 anos junto, gravamos, já passamos por várias experiências. Aí, ó. Berinjela é um cara, eu tenho muito respeito por ele, assim como as pessoas que sempre cercam a gente, mas garantir que as pessoas estejam no projeto, eu acho que é o começo do sucesso, porque ninguém faz nada sozinho. Eu vou Sim, garantir com que certeza. você esteja do nosso lado, Tashiro. Olha só. Já vamos preparar o NDA a hora que acabar aqui pra ele assinar, né? Ela já vai querer assim. Como que eu faço alguma coisa? O que vai estar escrito no NDA? Não sabemos o que vamos fazer, Mas vamos fazer juntos. Mas vamos fazer junto e que isso fique em segredo. Treinadores, estivemos aqui hoje com o Tashiro, cara querido demais, mora no nosso coração e foi um papo muito bom, né, Joãozinho? Obrigado demais, Tashiro. Que Eu isso, o peço prazer foi meu. desculpa, né? Porque eu chamei ele de Tadashi umas 3 vezes. Não, tudo bem, eu tô ficando cada vez mais zen, assim. Mais Tadashi, cada dia mais Tadashi. Tô assim, ó. Tashiro, muito obrigado por você ter emprestado toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento. Eu acho E que o tempo, né? o seu tempo, que é precioso, né? Eu acho que a galera do Blockchain Cast sai daqui muito mais rico em relação a um game, porque tem muita gente querendo fazer game, a gente ouve toda hora, eu quero fazer um game, blockchain game, e não tem noção que vai gastar de 500 a 5 milhões de dólares para conseguir realizar o projeto todo. Sim. Então, muito obrigado Elô também por permitir que esse papo acontecesse. Obrigado Gostoso, obrigado Berinjela, obrigado Johnny. Vambora, semana que vem tem mais um Blockchain Cast, sempre com um convidado desse nível aí, ou seja, do mais alto nível. Obrigado. Obrigado, Elô, obrigado, Joãozinho. Pô, o prazer é meu e vamos nessa. Valeu! Tamo junto, valeu. Tamo juntos, treinadores. Obrigado, jovens tokenizadores.